vou falar um pouco mais baixo hoje porque tá bem tarde, 10 para as 2 da manhã, e a Karina tá dormindo e eu não quero acordar ela. Embora ela esteja dormindo no sofá com a TV bem alta, mas enfim. Eu ainda não li o capítulo 11, que é o capítulo que eu tenho que ler, né? Porque eu terminei de ler o 10 e fiz aquele vídeo. O capítulo 10 foi bem bom, inclusive. E agora eu tenho que ir pro 11. O capítulo 10 foi Colloquius in Missionary. E agora eu vou pro capítulo 11, que é Soliloquius in Missionary. Eu não sei o que é Soliloquius. Vou ter que pesquisar para entender o título. Mas isso não é um problema. Um adendo só. No vídeo anterior eu comentei sobre o capítulo 9 ter 20 páginas. Não. A questão é que o capítulo 8 tinha 20 páginas. Ele é bem longo. E o capítulo 9 é bem mais curto, ele tem 6 páginas. Mas também foi demorado para mim ler. Não sei se é porque eu já estava cansado por conta do capítulo anterior e eu decidi começar ele e não consegui terminar. O capítulo 9, no caso, mesmo sendo curto. E aí eu tive que ler várias vezes e isso tornou tudo muito cansativo. Enfim, só para me corrigir. Mas eu decidi fazer uma coisa diferente, que eu queria fazer isso só depois de terminar de ler esse livro, mas eu pensei, por que não, né? Eu acho que não tem nenhum problema aí. Acho que é meio quase impossível se manter lendo apenas um livro do começo ao fim. Se eu assisto várias séries, por que eu não poderia tentar ler outro livro? E é o que eu fiz. Esse livro aqui eu comprei ele em 2024 e eu até hoje não tinha lido. Uma pena, né? Ele é do meu amigo e colega de trabalho, Jean. No caso, não o livro é meu, mas o escritor é ele. Ele foi quem concebeu esse livro. Muito bom. Eu não li todo ele ainda. Ele é bem mais curto do que o outro. É bem mais curto, eu tô forçando. Ele é metade, né? 120 páginas aproximadamente. E é um livro de contos, então cada capítulo é uma história totalmente inédita e nova. Mas eu li 2 capítulos. Eu li o primeiro, que é a maior mordida de todas, e depois eu fui para o mais curto de todos aqui, porque eu queria ler antes de dormir, que é o Um de Nós. Os capítulos não têm numeração, obviamente, porque são contos, então não tem porquê. Muito bom. Muito bom, me arrependo de não ter lido antes. Eu ouvi alguns barulhos, eu achei... Enfim, fui ver o que era, não era nada, é só a televisão. Enfim, muito bom, me arrependo de não ter começado a ler antes. São histórias curtas, mas muito bem escrito. Tipo assim, em determinado momento, mesmo na menor das histórias, sabe quando tu se desconecta da realidade e mergulha dentro da história? Foi isso que aconteceu, e sendo bem sincero, eu tenho bastante dificuldade de fazer isso com esse livro. Por isso um pouco da minha frustração com ele, mas enfim, ele é diferente. E muito bom, muito legal. Procurem, eu não sei se ele está vendendo em algum site ou se ele tem alguns exemplares para vender, acho que sim. Mas procurem sobre ele, sobre o Jean. Muito legal mesmo. Quero ver se eu consigo matar esse livro aqui até o final do mês. Eu sei, daria pra ler todo ele num dia, mas... Estamos falando de mim. Sobre a minha história, a minha escrita, ela andou um pouco. Não tanto, mas eu já consegui separar alguns capítulos. Eu tô um pouco receoso com a minha própria história, porque eu tenho muita ambição com esse universo, muitas camadas. E esse primeiro livro
não vou conseguir explorar todas elas direito, porque o foco é outro nessa primeira história. E eu tô um pouco receoso quanto à minha satisfação, sabe? Tô ficando um pouco insatisfeito com o que eu tô escrevendo, ou com o que eu tô criando para esse primeiro livro, por estar me afastando um pouco das minhas ideias originais desse universo. Mas eu acho que isso também é normal. Eu estou construindo, são rascunhos, eu estou fazendo outline e alguns rascunhos de alguns capítulos, tentando entender, tentando encaixar. A escrita está bem fraca, tá fraca até para os meus moldes. Eu sei que eu consigo escrever muito melhor, eu consigo inventar e descrever, né, o ambiente, o personagem, de forma criativa, de forma interessante. Eu não fiz isso ainda. Eu estou focando em construir o rascunho, levando o personagem do ponto A ao ponto B, e destacando algumas pequenas situações que eu acho interessante para depois reescrever, reelaborar e reinventar dentro da própria situação. E, se for preciso, adicionar ou remover uma situação e outra, não me apego muito nisso. Mas eu pelo menos preciso saber onde o personagem estava e para onde ele vai, para eu poder saber como continuar o próximo capítulo. Não sei se esse é um método certo, não sei se isso existe, não sei se é assim que se faz, mas estou tentando. Eu estou assistindo muitos vídeos no YouTube sobre escrita, isso já faz mais ou menos um ano que eu estou fazendo. A grande maioria é vídeo estrangeiro, ou de escritores de livro, falando sobre a sua escrita, ou sobre também escritores de livro, mas que ensinam métodos. Tem alguns editores de livro também que eu acompanho, editores e editoras, escritores e escritoras. Aqui no Brasil tem muito mais escritora do que escritor. Notei isso, pelo menos produtor de conteúdo sobre isso, né? O que tem bastante aqui de homem sobre que fala sobre livro de alguma maneira é youtuber mesmo, né? Leitores, isso tem bastante. Mas eu tô tentando focar mais em alguém que consiga me ensinar truques, dicas, métodos, enfim, qualquer coisa. Porque analisar e entender como um livro é escrito, eu tô fazendo lendo esses dois. E pretendo fazer isso lendo Duna, que inclusive eu vi os pôsteres hoje do terceiro filme que vai vir aí em dezembro. Pelo amor de Deus, eu tô muito ansioso por Duna. Eu gosto muito do Denis Villeneuve e esses filmes, os filmes dele no geral são muito bons, e esses dois primeiros de Duna pra mim foi o que me fez querer ir atrás dos livros. E eu sei um pouco sobre a história, tem alguns spoilers infelizmente, mas eu vou ler mesmo assim. E eu espero que até o lançamento do terceiro filme eu já esteja pelo menos lendo o primeiro livro. Enfim. E outra coisa que eu comentei anteriormente foi sobre eu correr, né? Voltar a correr. Então, esse ano de 2026 eu tô tentando correr com mais frequência, né? Eu tô tentando não falhar nenhum mês, pelo menos nenhum mês. Semanas ainda não é algo que eu tô conseguindo fazer, tipo, correr pelo menos uma vez toda semana. Tem semanas que eu consigo correr 2, 3 vezes, e aí tem semanas que eu corro uma só, e tem semanas que eu não corro nenhuma. Infelizmente aconteceu isso agora em março. Bateu o dia 15 e eu notei que eu não tinha ido correr nenhuma vez ainda no mês. Então eu tenho metade do mês para fazer o que eu deveria estar fazendo todo o mês. Eu ainda não tô lá essas coisas. Meu celular tá aqui, eu não vou conseguir falar para vocês exatamente o quanto que eu tô correndo. Minto, eu sei. Em janeiro e em fevereiro eu corri por 5 vezes, se eu não me engano, coisa assim. Eu acho que eu corri 5 vezes. Durante todo o mês eu sei, muito pouco. O meu plano era correr 3 dias por semana, mas a vida acontece e eu não consigo. Eu já falei sobre isso. E eu tô tentando, né? Então, nos 2 meses, se eu não me engano, foram 27 quilômetros.
exatamente 27 quilômetros em janeiro e 27 em fevereiro, por coincidência. Normalmente eu corro 3 quilômetros, eu ando 1 quilômetro, corro 3 e ando 1. Eu tava tentando fazer essa... Toda vez que fica silêncio demais aqui na casa, eu vou conferir porque eu posso ter acordado a Karina e ela desligou a televisão. E, enfim, eu não quero acordar ela comigo falando sozinha aqui no quarto. Mas também não que seja um problema, né? Enfim, eu faço isso desde 2009, com alguns hiatos, mas enfim. Essa maneira... O que eu tava falando mesmo? Sobre correr, né? Ah, sim. Eu corro 3 e ando 2 quilômetros, né? É que saindo da minha casa, indo até a faixa, né, a rodovia, que é onde eu corro, dá 1 quilômetro. Então eu prefiro fazer esse trajeto de 1 quilômetro andando para aquecer e também porque a rua não é muito legal para correr. E quando eu chego de fato lá na rodovia, eu corro 3 quilômetros indo para lá e para cá, né? Eu corro durante 1 quilômetro e aí quando o aplicativo me avisa que completei 1 quilômetro, eu faço a volta e volto pelo mesmo caminho. E fico fazendo isso tal qual um rato numa rateira não, numa rodinha daquelas. Antes eu fazia um outro trajeto, eu fazia um circuito, mas estava muito pesado para mim porque tinha uma subida muito grande e eu estava tentando recomeçar e aquilo ali mais me desanimava do que outra coisa. Então eu resolvi fazer um percurso mais simples, reto, nivelado e tem me ajudado. Isso tem me ajudado. Outra coisa também é que antes eu estava meio sem saber controlar o pace, então eu corria tudo errado. E 3 quilômetros era uma sofrência, assim, eu conseguia correr 1 quilômetro e depois já estava morrendo. Claro, meu pace estava em torno de 5, 6. E pra mim que tô tanto tempo sem correr e tô tipo 20 quilos mais acima do que eu normalmente tô acostumado, eu tô com 86, eu sinto que eu tô muito pesado, né? Não tem mais aquela leveza. Então eu tô tendo que fazer muito mais esforço para me manter correndo. Um esforço que eu não tô acostumado a fazer, né? Porque eu sempre fui muito magro. Então, sempre fui leve. Eu não dependia muito da minha musculatura, se é que eu posso dizer isso, porque eu não entendo nada. Eu dependia muito mais do meu fôlego mesmo e da minha explosão, sei lá. E agora eu tenho que contar com meus músculos da perna. E hoje, a minha primeira corrida do mês, eu consegui correr 6 quilômetros sem parar. Foi 1 quilômetro indo até lá, corri 6, mais 1 quilômetro para voltar. Então foram 8 quilômetros no total, me movendo, né? E isso foi incrível para mim, porque eu tô cada vez mais próximo de 10 quilômetros, que é o meu objetivo até o final do ano. Correr 10 quilômetros sem morrer. Vamos ver se eu consigo, né? Mas 6 quilômetros tá legal. Daqui uns 2, 3 meses eu vou tentar 8. Primeiro eu tenho que manter esses 6 sem sentir que eu tô morrendo, né? Porque eu corri 6 hoje, mas os 2 últimos quilômetros eu senti bastante. Quando eu tava ali enquanto eu tava correndo, né, o 4º quilômetro pro 5º, eu tava pensando, será que eu volto? Porque aliás, do 4º não, do 3º pro 4º quilômetro eu tava pensando, será que eu volto? Eu decidi voltar, porque eu tava ok ainda. Então eu corri do 3º até o 4º quilômetro. E aí quando eu tinha que correr não, minto, é do 4º pro 5º mesmo. Eu tava correndo do 3º pro 4º pensando, e daí do 4º pro 5º eu voltei correndo. E na metade do caminho eu já tava pensando, me arrependi, talvez eu vou parar quando fechar em 5 km e vou voltar a pé pra casa, né? Azar. Que eu já faria isso de qualquer forma, mas eu queria pelo menos, porque eu vou até um pedaço e volto até o ponto inicial, né? E nesse caso, se eu parasse no final do 5º quilômetro, eu teria que fazer outra volta para voltar para casa. Eu andaria muito mais. E eu não queria andar tanto. Meu limite é 1 quilômetro andando. Eu não quero andar mais que isso. Eu já ando 2 por corrida. Eu queria diminuir isso. Por enquanto, não tem muito o que fazer. Mas aí eu insisti.
Então, do quilômetro 5 até chegar em 6, correndo foi bem cansativo. Foi difícil manter a corrida, mas o pacing ajudou porque eu tava correndo bem devagar. Trote, eu tava troteando. Então eu tava num pace ali de 7,5, né? Esse foi o pacing. Variava de... Eu consegui manter 7,40 nos dois primeiros quilômetros correndo, depois diminui para 7,20 e depois subi para 7,50, se eu não me engano, e depois o último foi 7,40 de novo, assim como os primeiros. Ok. Eu sei que é lento, mas eu não estou muito preocupado com a velocidade ainda, porque eu preciso pelo menos manter o fôlego. Caramba. Deixa eu acender a luz de novo do monitor. Ok. Manter o fôlego e aguentar as dores musculares, né? Tipo assim, eu tô com as minhas coxas queimando, tá doendo muito. Mas eu sei que é normal. Felizmente não é a canela e nem o tornozelo. Geralmente é o tornozelo que me dói. Então eu até prefiro que seja a coxa porque tem bem mais músculo aqui do que o pobre do meu tornozelo. Geralmente o tornozelo quando dói é porque correu errado, né? Então, bom sinal. Enfim, é isso. Daqui a alguns dias eu volto com alguma novidade. Quem sabe até lá eu termine de ler esse livro. Ou leia mais capítulos do outro, né? A Mão Esquerda da Escuridão. Eu não sei porque que eu tive que ler, eu sei o nome do livro.